Ditadura militar foi o regime instaurado no dia 1º de abril de 1964, também conhecido como Golpe de 64. Durou até o dia 15 de março de 1985, sob comando de vários governos militares de caráter autoritário, nacionalista, desenvolvimentista e de oposição ao comunismo. Teve início com um golpe militar que derrubou o governo de João Goulart, o então presidente democraticamente eleito, e acabou quando José Sarney assumiu a presidência, que deu início ao período conhecido como Nova República. Apesar de ter sido prometida uma intervenção breve, a ditadura durou 21 anos. Além disso, o regime pôs em prática vários atos institucionais, sendo que o que mais impactou foi o de número 5, de 1968, que durou uns 10 anos. A Constituição de 46 foi substituída pela de 67, e ao mesmo tempo o Congresso Nacional foi dissolvido, e foi criado um Código de Processo Penal que permitiria que o Exército Brasileiro e a Polícia Militar pudessem prender e encarcerar pessoas consideradas suspeitas, além de impossibilitar qualquer isso a julgo judicial. Estabeleceu também a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e a perseguição policial aos opositores do regime. Em 1967, quem assumiu o poder foi o general Arthur Costa e Silva, que tentou promover o desenvolvimento do país com a criação de um plano econômico. Algumas medidas criadas foram a contenção de salários e direitos trabalhistas, aumento de tarifas públicas, cortes de gastos públicos e a diminuição da inflação. E apesar dessas propostas serem cruéis com os trabalhadores, o país conseguiu se desenvolver um pouco e estabilizar a economia. Em seu governo também, o general publicou o AI-5, que limitou os veículos de comunicação, suspendeu o habeas corpus e impôs restrições à liberdade individual. No final de 1967, quem assume o poder é Emílio Garrastazu Médici, e seu governo foi marcado por grandes insatisfações, além de ser considerado um dos piores para a população, por suas enormes quantidades de repressões e agressões, sendo esse período chamado de Anos de Chumbo. Com a instabilidade política do país, Médici se sentiu influenciado a escolher seu sucessor. Assim, em 1974, Ernesto Geisel passou a ocupar o cargo de presidente do Brasil. Mas, no entanto, ele percebeu que a permanência infinita dos militares no poder causaria altos custos políticos para a corporação e para o país. Então, ele decidiu abrir um espaço para a redemocratização. Iniciou um processo de ditadura lenta e gradual, com o objetivo de agregar a sociedade. Geisel revogou o ato A5 e restaurou o habeas corpus. Logo após, seu sucessor João Figueiredo criou a Lei da Anistia, que concediu perdão aos militares acusados de crimes políticos e permitiu a volta de milhares de exumados políticos que haviam sido expulsos durante a ditadura. No último ano do governo de Figueiredo, a população, cansada de ter o país governado por militares, mobilizou-se em defesa das eleições diretas para presidente. E esse movimento ficou conhecido como Direta Já e marcou o fim da dolorosa ditadura, que durou 21 anos.